Esse aqui é o novo BYD Song Pro GS 2027, a versão topo de linha do BYD Song Pro, um veículo híbrido plug-in. E nesse vídeo você vai conhecer todos os detalhes desse modelo, saber o que muda na linha 2027 e também saber se vale a pena ou não levar esse veículo para casa. Tudo isso e muito mais nesse vídeo, logo após a vinheta. Bom pessoal, o BYD Song Pro GS é a versão topo de linha do BYD Song Pro, como eu já falei para vocês, né? Ele está posicionado acima da versão GL e, na minha opinião, é a versão que mais faz sentido do Song Pro, pois custa R$10.000 a mais do que a versão GL, né? E traz uma bateria maior, mais potência e alguns itens a mais também, tá? Esse veículo é oferecido na linha 2027 a partir de R$199.990. Para começar esse vídeo de avaliação, vamos começar aqui na parte frontal. Então aqui, ó, temos os faróis em Full LED, luz de condução diurna em LED, sistema de pisca também por LED, sistema de pisca acende nessa região, sensor de estacionamento dianteiro e uma frente bem bonita, bem imponente também, ó lá. Dá uma olhada aqui, símbolo da BYD e a câmera frontal. Esse veículo traz sistema de câmeras 360. Vou deixar para vocês aí na tela as informações técnicas do modelo com tudo o que vocês precisam saber. E aqui na parte de rodas, ele mantém rodas de liga leve aro 18 com pneus 225/60, freio a disco nas 4 rodas, ABS, EBD, controle de tração, controle de estabilidade e assistente de partida em rampa. A suspensão segue sendo independente nas 4 rodas também, uma boa altura em relação à caixa de roda e também uma excelente altura em relação ao solo. A bateria Blade do veículo fica aqui na parte inferior, acho que vocês não vão conseguir ver ela aqui, tá? Na parte de retrovisor, segue contando com seta integrada, rebatimento, câmera lateral e o alerta de ponto cego aqui também. Muito acabamento preto brilhante, como vocês podem observar, as colunas também com acabamento preto brilhante, bem bonito. E não temos opção de teto solar, infelizmente. Aqui, rack de teto com acabamento também bem bacana, antena do tipo tubarão e esse acabamento aqui também. As maçanetas são na cor da carroceria e aqui na parte inferior temos esse acabamento também. Bom, antes de mostrar para vocês a parte traseira, deixa eu mostrar aqui, ó, temos a tomada de recarga dele, tá? Do outro lado fica a parte de abastecimento e aqui, ó, temos então recarga lenta somente, tá? E é uma tomada que recarrega o veículo em até 6,6 kW de potência, tá? Então não temos aqui opção de recarga rápida como está presente no Song Plus 2027, por exemplo. E inclusive esse veículo, ele não acompanha o carregador Wallbox, tá? Só acompanha carregador portátil que carrega em até 2,2 kW. Se você quiser adquirir um carregador portátil que carrega na mesma velocidade de um Wallbox, vou deixar para vocês o link aí na tela também. Eu utilizo e acho muito bacana, tá? Se você carregar em 2,2 kW, a bateria estiver descarregada, você vai levar aproximadamente umas 8, 9 horas para carregar. E nesse carregador de 7 kW portátil que eu disse para vocês, você pode carregar em até 6,6 kW, que seria o limite aqui. Dessa maneira, você conseguiria carregar ele por volta de 3 horas, então bem mais rápido. Aqui temos uma traseira que é exatamente a mesma coisa também, mantém aqui as lanternas em LED, belíssimas lanternas e totalmente em LED, tá? Sistema de pisca dinâmico também, a escrita Song Pro nessa região, DMI ali, evidenciando a tecnologia da motorização e BYD aqui nessa região. Limpador, brake light aqui também junto desse aerofólio. Parte inferior com sensor de estacionamento traseiro e a câmera de ré do modelo nessa região. Dá uma olhada aqui na parte inferior, onde temos também a iluminação do neblina traseiro. Porta-malas aqui, ó, apertou aqui, ele faz a abertura pra gente, porta-malas com abertura elétrica, segue contando com 520 litros de capacidade, um excelente espaço de porta-malas, dá para levar muita coisa. Aqui você tem, ó, esse detalhezinho que você consegue puxar ele, caso trave ali a tomada de recarga, você consegue puxar manualmente. Aqui temos também, ó, um bom acabamento com nichos para você guardar alguma coisa, iluminação por LED nessa região, acabamento muito bom. E levantando aqui, não temos step, como vocês podem observar, né? É kit de reparo mesmo com compressor, o vedante nessa região, triângulo, cabo V2L, o colete refletivo, gancho de reboque, só não temos o step, tá? Os bancos são bipartidos, vou tombar para vocês verem, e aqui você consegue também levantar aqui dessa maneira, e se você quiser também pode retirar, obviamente. E aqui na parte superior, ó, temos o botão para você fechar o porta-malas e fechar o porta-malas e trancar o veículo. E ó, aqui para tombar o banco é bem simples, basta você puxar aqui, ó, que ele já deita pra gente. Esse aqui é o espaço dele com os bancos tombados.
e o espaço do porta-malas com os bancos tombados. E ó, vindo aqui para o interior, reparem que eu deixei o banco quase deitado aqui, né? Não está deitado totalmente, porque para acionar, para ele voltar, eu tenho que utilizar as duas mãos, tá? Então eu já voltei um pouquinho para vocês verem isso aqui que é muito legal, ó. Reparem que, a hora que eu subo o banco, ó, aqui está super inclinado, ó. E aqui ele não está inclinado, está deitado ali, né? Então você consegue ajustar aqui. Eu venho aqui, puxo essa alavanca, empurro aqui, ó, e eu consigo ir ajustando ele. Posso deixar dessa maneira aqui, onde você vai ter o máximo de conforto, né? Bem interessante. Na parte de bancos, ele mantém exatamente os mesmos bancos da linha 2026 e, para quem não se recorda, né, no finalzinho da linha 2026 ele recebeu a opção de interior escurecido. Então os bancos são dessa maneira. Você ainda segue contando com a opção de interior claro também. Quando você opta por uma versão com interior claro, o teto passa a ser preto e os bancos claros, né? Parte de porta claro também, né? Mas quando você opta pelos bancos escurecidos, o teto passa a ser claro. Isso eu não gostei muito, né? Preferia que fosse tudo escurecido, ficaria mais legal. Temos aqui encosto de cabeça com regulagem de altura nos 3 encostos, cinto de 3 pontos para todos os ocupantes, Isofix e Top Tether, descansa-braços aqui com 2 porta-copos que trazem um conforto adicional também e os bancos em couro, como eu já falei para vocês, né? Bem bonito os bancos aqui também. Na parte de portas, o acabamento é muito bom, acabamento soft touch nessa região, aqui acabamento macio também, aqui também, ó, couro, aqui costura dupla e um acabamento realmente muito bom, né? Vidro elétrico com função One Touch na traseira e iluminado, porta-objetos barra porta-garrafas e a saída de som. Aqui na parte inferior é acabamento plástico. E ó, tem essa proteção aqui também para evitar de entrar sujeira. Os tapetes são tapetes em carpete e não temos túnel central, né? Com relação ao espaço interno, regulado para mim que possui 1,72, esse aqui é o resultado, então sobra bastante espaço para poder viajar com bastante conforto também. Porta-revistas nos 2 bancos, saída de ar para os passageiros do banco traseiro, a escrita BYD Design nessa região e ali na parte inferior, 2 tomadas de recarga, sendo uma USB tipo C e uma USB tipo A, ambas iluminadas. Na parte superior, acabamento do teto claro, como eu disse para vocês, alças de teto para todos os ocupantes, exceto o motorista. Quem vai aqui atrás conta com um ganchinho para pendurar alguma coisa dos 2 lados. E iluminação touch, aqui também por LED, e é iluminado aqui também para você localizar durante a noite. E essa aqui é a visão de quem vai no banco de trás. Com relação ao espaço para a cabeça, segue sobrando muito espaço. A chave segue sendo exatamente a mesma, chave do tipo presencial, símbolo da BYD aqui. Do outro lado, o travamento, destravamento do veículo, botão para você fazer a abertura e fechamento do porta-malas e o botão de partida remota, tá? Segue sendo aquele caixãozinho que eu particularmente não gosto, mas existe um acessório que dá para você colocar nessa chave. Deixo para vocês o link na tela, resolve muito, tá? Na descrição também tem um link, fica bem melhor. Como a chave é do tipo presencial, não temos o sensor aqui, tá? Infelizmente, mas apertou aqui, ó, ele abre pra gente o retrovisor, já aciona a iluminação por LED aqui na parte inferior também. Se eu quiser trancar o veículo, apertou aqui, ele fecha pra gente, tá? E esse aqui é o interior do BYD Song Pro GS 2027, onde segue contando aqui com os bancos inteiriços em couro, belíssimos bancos, né? Gosto bastante do desenho. Temos regulagem de altura de cinto de segurança para passageiro e motorista e como banco inteiriço não tem regulagem de altura de encosto, né? Banco elétrico somente para o motorista e vem a partir dessa versão. Tapete aqui com a escrita BYD, os 2 pedais ali naquela região. Temos uma iluminação na região de pés, que é azulada, não dá para ver aqui, mas durante a noite você consegue observar. Descansa a pé. Mostrar para vocês ali também, ó, 2 tomadas USB, sendo uma tipo C e uma tipo A, e também uma tomada 12 volts. E ali também temos uma iluminação azulada, tá? Aqui nessa região temos um porta-objetos, né? Porta-moedas, saída de ar aqui, já eu volto para essa região. Parte de portas, acabamento segue o mesmo padrão, então acabamento soft touch aqui, aqui também acabamento macio. Tudo acabamento macio, somente aqui na parte inferior, que é acabamento plástico. Porta-objetos barra porta-garrafas, a saída de som. Aqui, botão para fazer a abertura do bocal do abastecimento e o botão para você fazer a abertura e fechamento do porta-malas também. Aqui tem um espaço para se colocar uma iluminação ambiente também, mas infelizmente não colocaram, né? Vidro elétrico com função One Touch nos 4 vidros e iluminados, travamento dos vidros traseiros aqui, destravamento e travamento das portas e comandos elétricos do retrovisor. O acabamento é sim muito bom. Já a bordo aqui do BYD Song Pro GS, chave do tipo presencial, então apertou aqui,
pé no freio e apertou o botão, ele já libera aqui pra gente, painel e central multimídia, saída de ar nessa região com acabamento preto brilhante. Acabamento do painel é soft touch, então temos acabamento macio aqui na parte superior. Aqui também um acabamento em couro, que já é um pouco mais rígido, tá? Mas é um acabamento ainda macio. Aqui também couro e porta-luvas aqui desce suave, conta com iluminação por LED, aqueles são suportes de placa, tá? A central multimídia segue sendo uma central multimídia rotativa, diferentemente de outros veículos da BYD, esse não perdeu o rotativo, né? Tem alguns veículos que estão perdendo esse rotativo que todo mundo já conhecia. E como novidade, a gente tem essa nova atualização, né? Então tem essa nova interface aqui, mas é basicamente a mesma coisa, tá? O que muda é basicamente essa apresentação que temos aqui, né? Que a gente tem uma central de controle com diversas funções que você consegue por aqui, ó, modo transporte, dados de celular, energia, você pode personalizar aqui também colocando outros menus, tá? E parte de brilho e volume também. Subindo aqui, agora a gente tem as barras aqui na parte inferior, onde você pode adicionar novas funções também, tá? Central multimídia mantém o mesmo tamanho, Android Auto, Apple CarPlay sem fio, rádio AM, FM, Bluetooth e as entradas USB, então nisso exatamente igual, tá? Aqui inclusive temos aqui temas para você alterar, então vou colocar esse outro tema, reparem que ele altera aqui pra gente. Tem outras opções de temas também, tema de lua aqui por exemplo, né? Então tem essas opções e você também pode alterar os papéis de parede, são um total de 6 temas, tá? Voltou aqui, página inicial, né? Essa página principal, tem esse botão de retorno também, ajuste de temperatura do ar-condicionado, que é automático e digital de 2 zonas para não ter briga aqui entre os ocupantes, que você tem os comandos de ar-condicionado também para você selecionar. Não temos aquecimento nem ventilação de bancos no Song Pro, tá? Aqui você faz a divisão de tela, tá? Quando tem um aplicativo compatível, você consegue colocar um de cada lado. E aqui você tem os aplicativos. Isso aqui também é novo, essa tela, né? Essa exibição é diferente, mas as funções são exatamente as mesmas, né? Carregamento inteligente para você programar, tem o assistente da BYD. Hi, BYD! E aí? Abrir janela do motorista. Temos a parte de configurações também, configurações de luzes, né? E luz de cortesia. Fechaduras, janelas, com algumas funções, fechaduras aqui também, exibição e áudio, equalizador aqui com equalizações pré-programadas e diversas opções para você personalizar aqui também, de notificações, tela, inclusive você pode alterar, pode colocar aqui, ó, claro, aí ele fica tudo claro, tanto o painel quanto aqui a central, né? Ou pode deixar escuro ou automático também e escurece tudo aqui, tá? Parte de instrumento, aumentar o brilho da parte de instrumentação também, modo de exibição de autonomia e indicador SOC. Parte de energia aqui, temos o fluxo de energia aqui, mostra a quantidade de bateria também. Sistema Save, né, que você consegue programar para ele ligar o motor a combustão na hora que chega numa quantidade de bateria. Ó. Então, ó, chegou em 25%, vai ligar o motor. Se eu colocar em 48, chegou em 48, vai ligar o motor e tentar manter aqui sempre a programação que eu deixei, tá? Se eu desativar, aí ele não vai fazer isso. Aí ele chegou em 25% aproximadamente, ele já vai ligar o motor a combustão automaticamente, tá? Temos modo de memória save e frenagem regenerativa, onde eu posso colocar para segurar mais o veículo ou menos também, né? Dessa maneira você regenera mais bateria ou tem um pouco mais de conforto. Carregamento inteligente, sistema de travamento de porta de carregamento, veículo para carregar, que é para você utilizar o veículo como se fosse um power bank, digamos assim, com aquele cabo que vem no porta-malas, né? Com cabo extra, e o consumo de energia. Veículo, controle de descida em colinas, controle de direção, posso deixar o volante mais conforto ou mais esportivo, mais rígido, assistência de frenagem, estacionamento conforto, desligar o ESC e parte de condução confortável. Serviço, revisão a cada 12 mil quilômetros ou 1 ano, parte de revisão aqui também. Verificação de limpadores, manual, ADAS. Na linha 2026 ele ganhou o piloto automático adaptativo com função Stop and Go, vai até 0, assistente de permanência em faixas, centralização em faixas, alerta de abertura de portas, que monitora a abertura aqui. Se tiver vindo um carro, por exemplo, vai ficar aceso ali, informando para a gente não fazer a abertura da porta, tá? Tem detecção do ponto cego aqui, modo de assistência de permanência em faixas, centralização.
frenagem automática de emergência, alerta de colisão traseira, aviso de colisão frontal, alerta de tráfego cruzado e reconhecimento de sinais de trânsito, tá? Então ficou bem completinho na linha 2026, o que fez todo mundo que comprou a linha 2025 sem essas funções acabarem perdendo dinheiro, né? Porque agora todo mundo quer isso. Bom, voltando aqui parte de sistema, conexão, geral e versão, tá? E é basicamente isso que a gente vai ter aqui. Só deixa eu mostrar para vocês a parte de câmera. Então temos linhas dinâmicas que mostram onde o veículo vai entrar aqui na parte traseira, parte frontal também com linhas dinâmicas, qualidade de imagem muito boa, e você pode alterar aqui, ó, deixar o chassi dessa maneira, pode desligar sensores, colocar em 3D se você quiser, ó lá. Então você tem a visualização 3D de um carro que tem teto panorâmico, né? Coisa que não está disponível em nenhum Song Pro vendido no nosso país, infelizmente. Aqui você pode alterar as visualizações e aqui alterar visualizações de câmera também com diversas opções. Parte de configurações de câmera aqui também, de colocar em parque novamente, é isso que a gente vai ter nessa central rotativa aqui. Bom, saída de ar aqui, carregador por indução que vem a partir dessa versão também, e temos um filtro de partículas de ar-condicionado que vem a partir dessa versão também, tá? Temos a parte de câmbio dele, câmbio automático, botão Start aqui nessa região, né, para ligar e desligar o veículo, pisca-alerta, botão para desativar o sensor de estacionamento, desativar aqui o alerta de ponto cego, botão da função Hold, né, para manter o freio ativo quando você tira o pé do freio e o veículo não ir para frente, só vai para frente se você der um toque no acelerador, que você altera de modo EV para o HEV, né, de elétrico para híbrido, e tem o modo Max EV também que você segura aqui para frente e ele altera lá no painel, tá? Depois eu mostro para vocês. Modo neve, né? Seletor de modo de condução, parte de controles de ar condicionado e o botão para ajuste de volume e desligar a central. Aqui 2 porta-copos e aqui descansa-braço em couro, não vem para frente nem para trás, e levantando aqui a gente tem acesso a esse porta-objetos. O volante segue sendo um volante multifuncional em couro, tem aqui ajuste de altura e também de profundidade, e a direção segue sendo elétrica. Aqui comandos do piloto automático adaptativo com funções Stop and Go, como eu já falei para vocês, né? O Intelligence Cruise Control, que centraliza o veículo nas faixas. Aqui a gente aciona as câmeras ali também e pode rotacionar a central pelo volante. Símbolo da BYD, e aqui comandos para atendimento do telefone, comando de voz. Aqui eu consigo controlar informações do painel digital também e alterar a fonte de áudio, tá? Aqui temos sensor de luz, porém não temos sensor de chuva. Bom, o painel aqui é um painel digital, né? Uma tela, como vocês podem observar. Aqui a gente tem a energia que está sendo utilizada, zona Charge aqui para recarga, zona Eco e a zona Power, que é a zona que gasta mais energia, tá? Aqui a quantidade de bateria. Temos aqui também do outro lado a autonomia do veículo, da parte a combustão, horário, modo EV Max, né, que ele fica dessa maneira, o modo Max EV, que você pode dar pé fundo que ele não vai entrar no modo híbrido, tá? Agora, dessa maneira, se você der pé fundo, ele entra no modo híbrido. Ainda estamos no elétrico, mas aí entra em híbrido. E temos também a opção do HEV, que é o modo híbrido do veículo. E os modos de condução, Sport, Eco e normal, e ele altera ali. Também temos esse grama barra neve barra grão. E ele altera o layout ali na parte traseira, né, no fundo, tá? Tem monitoramento de pressão dos pneus e temperatura de maneira individual, bem legal. De assistentes de segurança, parte de consumo, tá? AIC cumulativo, pressão de pneus e temperatura, LPK, alcance EV Drive, alcance F-Drive. EV Drive seria o modo 100% elétrico, tá? Consumo de combustível, ele fala o quanto consumiu, tempo de direção e velocidade, capacidade de carregamento elétrico e fluxo de energia. Alerta de velocidade, aqui a gente pode alterar a visualização do painel, ó. Então posso deixar dessa maneira ou da maneira clássica, que eu particularmente acho mais bonito. Ajuste de temperatura do ar, ajuste de velocidade do ar, advertências. Aqui a gente tem um modo que você consegue simular um launch control, tem que colocar aqui em modo Sport, aí você consegue medir o 0 a 100 do veículo, tá? Então tem essa opção também. Aqui novamente as informações, tá? Ah, e outra coisa que eu tenho para mostrar para vocês, apertou aqui, ó, você vai alterando ali, ó, Trip A, Trip B, Trip HEV, né? Quanto você rodou em modo híbrido, quanto você rodou em modo 100% elétrico e o odômetro do veículo, tá? E aqui temos também esse indicador, que é o indicador do farol automático. E é isso que a gente vai ter nesse painel aqui. Na parte superior, para-sol aqui com espelho e iluminação por LED para o passageiro, porta-documentos, para o motorista a mesma coisa, iluminação por LED Touch aqui também. Aqui estariam os comandos de teto, se ele viesse com teto para o Brasil, né? Aqui temos para-sol com forração para evitar riscos e, fechando aqui,
temos retrovisor sem função eletrocrômica, infelizmente. E mudou o retrovisor, hein? Não é mais aquele retrovisor de borda infinita bonitão que tinha, hein? Que vinha com acabamento aqui, ficou mais simples. Já de capô aberto, o Song Pro GS 2027 traz aqui manta acústica e 2 amortecedores de capô. E na parte de motorização segue contando com a motorização híbrida plug-in presente na linha 2026 com exatamente os mesmos dados técnicos. Na parte de motor a combustão temos um motor 1.5 aspirado de 4 cilindros a gasolina com injeção multiponto, acionamento do motor por corrente de comando, a tração é dianteira e esse motor rende 98 cavalos de potência e 12,4 kgfm de torque. Ou seja, não temos motorização flex como muita gente previa na linha 2027, tá? Também temos um motor elétrico dianteiro, com tração dianteira, que rende 197 cavalos de potência e 30,6 kgfm de torque. A potência combinada de 235 cavalos e o torque combinado é de 43 kgfm, então bastante torque. Com isso, esse veículo consegue ir de 0 a 100 km por hora em 7,9 segundos e render uma velocidade máxima de 185 km por hora. E ele continua tendo mais potência do que a versão GL, né? E também tendo uma aceleração de 0 a 100 melhor do que o da versão GL. Esse aqui é o sistema de luz de condução diurna em LED do BYD Song Pro. O sistema de pisca também é por LED, assim como farol baixo e farol alto. Sistema de pisca lateral. E esse aqui é o sistema de iluminação traseiro com as lanternas em LED, iluminação de freio com o brake light. O sistema de pisca aqui também é por LED, ele é dinâmico como vocês podem observar. Temos aqui também a iluminação de ré. E por último, a iluminação do neblina traseiro. Como vocês puderam observar, comparado à linha 2026, as mudanças são bem pequenas. Mas temos uma mudança bem importante que não está no veículo em si, mas sim na questão de garantia. Fica até difícil falar de garantia com vocês, pois a BYD, cada ano, ela vai alterando alguma coisa na garantia, né? E a gente acaba ficando meio que perdido. Dessa vez, o que ela alterou foram os limites para você ter acesso à garantia. Anteriormente, no uso particular, o veículo tinha uma garantia de até 6 anos, né, para o veículo todo, basicamente, e 8 anos para as baterias, e agora ele passa a ter limite de quilometragem limitado a 200 mil quilômetros. Então, tivemos uma redução na garantia e uma redução importante, né? E antes a garantia da bateria era de até 8 anos ou 500 mil quilômetros, o que ocorresse primeiro, né? Então reduziram ali 300 mil quilômetros na linha 2027 de garantia, hein? Infelizmente, mexeram nisso aí. E para o uso comercial também teve alteração, tá? Para uso comercial, a garantia salta de 2 anos para 6 anos para o veículo todo, tá? Porém, limitado a 100 mil quilômetros para o veículo e 200 mil quilômetros para a bateria. Então também teve alteração nesse caso, para melhor em algumas coisas e para pior em outras, né? Complicada essa questão de garantia, a BYD vive trocando e a gente se perde, né? A gente nunca sabe qual informação é certa mais, porque toda hora tem mudança. Tem que parar com isso, hein, BYD? Com relação a preços, esse veículo segue sendo oferecido a partir de R$ 199.990. Você tem 4 opções de cores de carroceria e 2 opções de cores de interior, sendo elas uma escura e uma clara, tá? Segue sendo uma das melhores opções para você que busca um veículo híbrido plug-in, tá? E já falei em diversos vídeos isso, eu só recomendo para você um híbrido plug-in se você tem onde carregar o veículo na sua casa, tá? Na rua não compensa carregar. E se você não tem como colocar um carregador na sua casa, nem pense em um veículo híbrido plug-in. É dor de cabeça, tá? Pegue um híbrido pleno, nesse caso acaba sendo mais interessante. E até curioso, né? A BYD não tem nenhum veículo híbrido pleno, né? Só tem híbrido plug-in. Se você quiser um híbrido pleno, tem que saltar para outros fabricantes, como por exemplo o Moda Jayco ou talvez a GWM com Haval H6 Heavy 2. Bom, agora deixem nos comentários se vocês comprariam um BYD Song Pro, e também é importante dizer que a gente tem vídeo aqui de test drive do BYD Song Pro, vídeo de sistema de iluminação noturna também, que estão aparecendo para vocês nos cards para vocês assistirem num próximo vídeo. Beleza, pessoal? Se você estiver procurando seu BYD 0 km, entre em contato com a Alma BYD. Um forte abraço e até o próximo vídeo.